diante de tantos desafios que as mulheres têm passado, e você tem mentoreado várias mulheres, qual tem sido o maior desafio que as mães têm enfrentado, ou as mulheres têm enfrentado no nosso época? Aham. Eu creio que o maior, eu colocaria, eu acho que em primeiro lugar é nós termos que lutar contra a nossa própria cultura. Eu quero dizer isso, por quê? Porque nós vivemos numa cultura onde, quando você se casa, começa no casamento já, hoje, acontece muito isso. Menina, você vai casar, mas olha, nossa, você tem tanta coisa pela frente, a sua vida, né, e tal. Aí ela se Acabou a vida, casa. né, Dom? Acabou a vida. Aí se Casamento casa. Aí acabou a vida, exatamente. Aí passa um tempo, ela fala, então eu tô pensando em engravidar e tudo. Menina, curte seu marido. Olha a liberdade, você vai onde você quer, você chega onde... E, infelizmente, é assim que a gente tem vivido. Eu tenho conversado com várias meninas que gostariam de engravidar, e quando elas falam isso para as mães, para a sogra, para as amigas que também já se casaram ou que são solteiras, falam, curte tudo que você pode curtir. Até uma mãe falou, curte o seu marido. Ela falou, peraí, mas eu não vou curtir meu marido quando eu tiver filho? O que significa isso? Então, nós vivemos numa cultura de muita... A minha liberdade não pode existir, né? se eu tiver alguma responsabilidade. Parece que as duas coisas não combinam. Todo mundo fala de liberdade com responsabilidade, mas quando se refere a filhos, as pessoas acham que não. Vai acabar a tua vida, isso é, você vai ter responsabilidade, você vai ter que trocar filho, você vai acordar de noite, você vai... Então, essa é a cultura. E aí, quando as crianças chegam, a primeira coisa que a mãe faz é, eu não aguento mais, eu não durmo mais, eu não... E aquelas que estavam trabalhando e que estão de licença maternidade, eu já ouvi muito isso. Não vejo a hora de acabar a licença maternidade para voltar a trabalhar. Gente, a única coisa que eu faço é trocar fralda. Nossa, eu só amamento e troco fralda. Só amamenta e troca fralda? Voltar para o escritório é a maior babada. Você volta para lá, minha filha, você cumpre teu trabalho, acabou teu trabalho, você volta para casa. Ai, Dulce, mas tem chefe, tem... Gente, criar filhos não é fácil. Né? Então, elas estão lutando contra essa cultura que diz, filhos dão muito trabalho, vai curtir tua vida. Se você não trabalhar, eles não vão ter a melhor escola. Quando que vocês vão para a Disney? Bem, se a pandemia deixar, quem sabe um dia. Mas é exatamente isso que acontece. Né? Então, é essa cultura do, não, eu perco minha liberdade. Junto com isso, e resultado, a cultura pode ser o resultado disso, são os nossos pensamentos feministas que a gente diz que não é. Que a gente acha que não é. Gente, como isso nos atingiu? Como isso prejudica? Porque a gente vive num mundo onde a gente diz não ser, mas a gente age como se fosse. Não dá mais, eu tô presa. Entendeu? Na verdade, então, a gente é escrava desse pensamento, né? A gente não é livre, como todo mundo fala, nós somos escravas desse pensamento. Somos escravas desse pensamento. Por quê? Porque a gente acha que nós temos que ter o nosso direito, a nossa liberdade, o nosso desejo sendo satisfeito, e com filho não dá. Então, a maior luta tem sido isso. Eu converso com várias mulheres. E eu dou graças a Deus por mulheres que ajudam no sustento da casa, que cuidam dos seus filhos, que administram as suas servas, e que têm feito isso com zelo, né? Com toda a dificuldade, porque elas trabalham muito mais. Que além de trazer, de ajudar no sustento... elas trabalham muito mais, com certeza, com certeza. Eu tive o privilégio de trabalhar no seminário, eu levava meu filho para a sala de aula comigo, né? E não queria abrir mão disso. Mas, por outro lado, eu escolhi que eles ficassem mais em casa, porque um dia eles iam embora. E eu acho que muito
muito do que as mulheres falam, ai, você não está sentindo o seu filho ir embora? Não, eu curti tudo que eu tinha que curtir na época certa. Eles foram para a Isso. escola com 6 e 7 anos. Eles não foram antes. Antes, eles estavam comigo. Nós curtimos o nosso tempo junto. Nós jogamos futebol. Nós fizemos barraca na sala, dormimos embaixo da barraca na sala. Barraca de lençóis, é claro, né? Com o sofá virado, de perna para o ar. Gente, que coisa mais gostosa, a primeira fogueira dos meus filhos. Eu Oh, que tenho especial. fotos da primeira fogueira, porque toda criança gosta de fogo. Eles queriam brincar com fogo, então eu tive que ensiná-los a acender uma fogueira, ficar longe da fogueira. Eu tenho a foto deles sentado no banquinho ao redor da fogueira, a primeira fogueira de Josué e Timóteo. Então, eu curti tudo isso. E se eu falar para vocês assim, ai, que saudade daquela época. Não, não tenho, passou, foi aquela época. Ela foi muito bem vivida. Eu não preciso ficar lamentando, ai, queria de novo. Não, não, não. Hoje eu não teria estrutura para isso. Porque Deus dá tudo no tempo certo. A gente pôde aproveitar, a gente fez todas essas coisas. A minha casa era mais suja do que é hoje, ela era menos organizada do que é hoje, né? E eu estava pensando aqui em casa essa semana, o Timóteo já foi para Foz do Iguaçu. Levou Ele um já tá amigo lá. junto de vela, levou um amigo de vela, porque ele tem que organizar a casa e tá fazendo algumas pequenas reformas, Uhum. montando os móveis, então ele foi uma semana antes. Gente, Então você já está ontem, sozinha em casa. Não. não. Aí Ai, sua casa ontem nunca fica sozinha. não, eu e meu marido, né, o Josué tá por aí porque tá na casa da sogra, por enquanto. Uhum. Eu fui no guarda-roupa dele, tirei tudo, vai ter bazar, vai embora, porque passou a fase, não tem mais. Ele levou o que ele tinha Hashtag que fica a dica. levar. Já tô aí no bazar amanhã. Claro, amanhã tem bazar aqui. Então, essas coisas são importantes a gente pensar. Gente, não vai pela cultura, não. Aproveite tudo que você tem com o seu filho. Tudo. Curta. Invista tempo. Faz culto com eles pregam, eles cantam, eles imitam os pastores da igreja. Ai, que delícia que era ver os meninos imitando pastores. Ai, eu sou o fulano, eu sou o pastor fulano, eu sou não sei quem. E brincando de fantoche, contando histórias. Tudo isso a gente curtiu demais. Agora é hora de curtir o lar deles. Visitá-los, telefonar de vez em quando, falar com eles de vez em quando. Passou, acabou. Então, liberdade? Que liberdade? A nossa liberdade é para cumprir a vontade de Deus. É a maior liberdade que existe. A maior liberdade é você olhar para a Bíblia e falar: uau, é isso. É por aqui que eu vou. Gente, a nossa liberdade de escolha é grande demais. Então, existe sim, existe essa luta contra a nossa cultura, contra os nossos pensamentos feministas, porque a gente cresceu assim, a gente ouviu assim, as nossas mães nos ensinaram muito de feminismo sem saber que era, sem nem saber que era, né? Liberte-se, olha, se prepara, vai que o casamento não dá certo. E nós temos que lutar contra isso. Creio que seja isso. A gente escutou muito isso, e bem como você falou, não foi que elas queriam ensinar isso, elas estavam contra a palavra, mas elas também não aprenderam. Então, Não, nós crescemos nessa sociedade, né? Você tem que fazer uma faculdade, não que isso não seja errado, fazer uma não, de jeito faculdade, nenhum. estudar inglês, nós temos potencialidade para fazer tudo o que queremos, não é? Porque Deus nos deu essa Exatamente. capacidade. Mas mais Exatamente. importante é sermos servas do Deus que nós Exatamente. servimos. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina todas as coisas. E como você falou, Dulce, é muito especial, meninas, ouvir a Dulce falar, porque é muito verdade o que ela está falando. Sobre o bazar, sobre botar as roupas para fora, porque eu tenho visto, eu já tenho um fora de casa, já há 5 anos, e eu nunca Isso. vi ela, ai, porque meu filho foi embora, por causa da minha nora. Pelo contrário, sempre falando muito bem da nora, sempre falando muito bem. Claro que ela sente saudade, claro que ela lembra de bons Sim. momentos, mas é com muito carinho, é com muito. É aquela saudade gostosa, né, Dulce? Aquela saudade gostosa. Exatamente.
Porque isso que você falou, Dulce, as etapas, se nós cumprimos a cada etapa da nossa vida, aquilo que Deus nos deu para fazer, só nos resta ser felizes, porque Deus, Ele nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é o design que Ele tem para a gente, não é? Dulce, tem uma história muito, muito interessante que você conta para mim, que quando você ia, que os meninos eram pequenos, você ia nas festas de aniversário, você dava um presente muito especial. Conta pra gente que presente é esse, e se você vai dar para os seus netos também, esse presente. Conta pra gente. E por que você dava esse presente, né? Então, o Paulo e eu, nós decidimos isso por causa dos nossos filhos também, né? Na verdade, eu também sempre gostei desse negócio, né? Meu pai usava e eu gostava muito de ter. Nós dávamos canivetes. Então, canivetes, menina, sabem, quando ela for canivetes para meninos. Os meninos todos ganhavam canivete nas festas de aniversário. Quando eu tinha, assim, 4 anos por aí, a gente dava um canivete que não é, assim, afiado, que não é nada disso. O lugar que nós moramos... Mas é um canivete. O lugar que nós moramos era muito apropriado para esse presente, especialmente aqui. Por quê? Porque as crianças amam brincar com madeira, com varas. É interessante isso. E isso aqui é muito comum, a gente vê. Qualquer casa aqui que a gente chega que tem meninos pequenos, tem varas, pedaços de varas na entrada da casa. Não sei por que as crianças gostam de brincar com isso. E os nossos filhos, eles queriam cortar, descascar. E, não, a faca é grande, eles nem conseguem segurar direito. Então nós pensamos, eles precisam de canivete. Então nós começamos a dar canivete muito cedo para eles. Eles tiveram canivete, eu acho que foi bem antes de 4 anos, porque eles tinham que aprender a pôr lá a madeira, lá na fogueira, tal. E aí nós começamos a dar para os meninos. Por quê? Porque nós queríamos que os meninos tivessem alguma coisa que caracterizasse aquelas coisas que eles gostavam, de macho, de menino. Um canivete para mim é símbolo é o macho. Então, assim, foi um progresso, aqui na nossa casa foi um progresso. Há pouco tempo agora, o Timóteo estava tirando coisas que ele ia levar, que não sei o quê, e tinha uma faca, dessas tipo de Rambo, né? Ela tem uma serra em cima, tem não sei o quê, porque foi aumentando, à medida que eles foram crescendo, eles ganharam o canivete suíço, que tinha várias utilidades e tudo mais. Lógico, você não pode carregar isso para baixo e para cima. Mas, por outro lado, eles gostavam e eles tinham a independência. Com aquele canivete, enquanto pequeno, que podia até cortar a mão se ele forçasse, mas eles sabiam como mexer com aquilo e eles descobriam que o corte não era tão fundo. Eles aprendiam a cuidar. Nós temos que ter cuidado porque às vezes a gente protege demais. Vai machucar? Vai. Vai machucar? Vai. Não tem esse negócio. Eles machucavam usando canivete, eles machucavam na hora que acendiam um fogo, eles machucavam subindo numa árvore e caindo. Gente, isso vai acontecer. E nós precisamos ver essas coisas, né? Eu amo dar coisas de casa e de beleza para meninas. É isso que eu ia perguntar. E para suas se vier netas? Casa e beleza. Eu lembro de uma mãe que estudou aqui no seminário, a filha dela fez, acho que 3 ou 4 anos. E a mãe ela é básica, sabe? Assim, ela não tem muito luxo, brincos, colares, maquiagem. Eu lembro que ela usou maquiagem na formatura, e às vezes ela usava um batom. Ela não gostava de maquiagem, ela era mais assim atleta, você, né, o jeito dela, igualzinha a mim, né? Sem você brinco, né? Maquiagem, brilho, Imagina. nada. Pois é. E aí, no aniversário da filha, eu cheguei e disse para ela, cadê? Eu vou dar o presente dela. Ela, ai, meu Deus, imagina o que você trouxe. Eu falei, por quê? Ela falou, com certeza você trouxe ou bijuteria, ou brinco, E eu falei, maquiagem. Ela, ai, não acredito, você trouxe maquiagem. Ela falou, ela ama maquiagem. Quer dizer, ela não aprendeu com a mãe dela, mas ela gostava de maquiagem. E eu gosto das meninas, dar coisas que mostram que elas são meninas. Olha, meninas usam isso.
Meus filhos, aqui em casa tinha bonecas. Meus filhos viram bonecas. O Josué gostava de uma boneca de pano que a avó fez. Ele andava com aquela boneca para baixo e para cima. Isso não tira a masculinidade da criança. Mas, por outro lado, a gente precisa ensinar que eles são homens também. Então, vai brincar com coisas de homens. Vai se machucar, vai cortar, vai acontecer. Mas era muito legal. E até há pouco tempo eu andei dando canivete por aí. Teve pessoas que há pouco tempo ganharam canivete. Você não deu canivete para o Matheus, mas o Matheus tem um canivete. Yes! Yes, mas eu acho muito legal isso, Dulce, porque a gente está num mundo que não tem padrões, né? Não existe padrões mais. Sim, mas sim. Deus nos criou com padrões. Sim. O menino é aquele que gosta de ir na árvore, gosta de desafios, gosta do canivete. As meninas, não é que menina não goste disso, não é nada disso. Eu imagino que a Dulce deve ter sido uma menina que gostou de subir muito na árvore, mas ao mesmo tempo é uma menina que amava maquiagem, que ama se enfeitar. Sim. É muito importante nós, as mães, saberem que Deus nos deu impôs para nós isso, ensinar os nossos filhos que é ser um menino, que é ser uma menina. Às vezes o nosso coração fica tão apaixonado por essa criança que a gente cuida dele como se fosse um bibelô igual esses bibelôzinhos que eu tô vendo o seu aí, não pode tocar. Imagina, vou dar um canivete? E se meu filho se cortar? Mas ele é um menino. E daí? E se for uma menina, ele vai se cortar um dia. A menina vai cair. Vai. Também da bicicleta ou outra coisa. E eu acho que isso é muito importante, Dulce, porque quando a gente sabe que os filhos não são para nós, quando a gente sabe que os filhos são para o Senhor, a gente faz a coisa certa, não é? Exatamente. E